Memórias implantadas. Eu andei lendo alguns livros, conversando com algumas pessoas sobre memórias implantadas na área criminal. E muitas pessoas usam hoje em dia a questão das falsas denúncias e muitas vezes crianças, adolescentes são colocados nas situações de memória implantada. Porque na realidade a memória implantada, a gente não pode dizer que a pessoa está mentindo, porque ela repete tantas vezes uma inverdade que se torna verdade. Você, como profissional técnico da área, o que você teria a dizer sobre memórias implantadas? Memória implantada é exatamente isso. Quando alguém implanta essa memória em você, algo que você não viu efetivamente, não sentiu efetivamente, mas alguém diz para você que você viu. E ele vai repetindo isso, isso se torna valores para você, e se torna verdade. Eu costumo dizer que a infância é muito fácil de implantar memórias, principalmente professores, pais e líderes religiosos. Porque ele fala para você, e isso se torna uma verdade para você, você vai levar a vida inteira aquilo como verdade, mas você não foi buscar a verdade a fundo, para entender em que contexto aquilo aconteceu. Então, pode-se afirmar na área criminal que muitas crianças e muitos adolescentes que passam por aquela questão de confiar no professor, confiar na professora, ou no profissional que está lidando com ele, que depositam confiança no outro, pode estar sofrendo de memórias implantadas, porque no caso, condena-se muitas pessoas pelo fato de eu vi o testemunho de uma única pessoa. Poderia existir essa questão da memória implantada por uma testemunha no processo criminal? Sim, porque você pega e está acessando o sistema límbico dessa pessoa e implantando sugestões. Você está fazendo sugestões, ela está aceitando a sugestão. E não sou profissional técnico, sou profissional da área jurídica e da área de marketing. Então, assim, só para poder entender. Então, a criança, o adolescente ou o próprio adulto mesmo, ele confia tanto na pessoa que leva ele a acreditar que aquilo é verdade. E quando a pessoa começa a confiar nele, ela pode ter essa memória implantada como uma compensação da ausência. Exatamente. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente, mais ou menos isso. Porque a gente está sempre buscando compensações. E aí, se eu tenho alguém que me dá aquilo que eu estou sentindo falta naquele momento, eu trago como verdade para mim. Memórias implantadas. Eu andei lendo alguns livros, conversando com algumas pessoas sobre memórias implantadas na área criminal. E muitas pessoas usam hoje em dia a questão das falsas denúncias e muitas vezes crianças, adolescentes são colocados nas situações de memória implantada. Porque na realidade a memória implantada, a gente não pode dizer que a pessoa está mentindo, porque ela repete tantas vezes uma inverdade que se torna verdade. Você, como profissional técnico da área, o que você teria a dizer sobre memórias implantadas? Memória implantada é exatamente isso. Quando alguém implanta essa memória em você, algo que você não viu efetivamente, não sentiu efetivamente, mas alguém diz para você que você viu. E ele vai repetindo isso, isso se torna valores para você, e se torna verdade. Eu costumo dizer que a infância é muito fácil de implantar memórias, principalmente professores, pais e líderes religiosos. Porque ele fala para você, e isso se torna uma verdade para você, você vai levar a vida inteira aquilo como verdade, mas você não foi buscar a verdade a fundo, para entender